Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Up Talks, o podcast do empreendedor. E eu sempre enfatizo o empreendedor porque você ser um empresário, qualquer um pode ser. Abrir um CNPJ aí, tá bonito, tá beleza, você já é um empresário. Agora, empreendedor, aí a coisa fica feia. Você tem diversos desafios, tem que matar um leão por dia. Então, aqui neste podcast, numa conversa descontraída com empreendedores, você vai conseguir conduzir, extrair, na verdade, insights para você conduzir o seu empreendimento, o seu negócio de uma forma mais estratégica e mais lucrativa. Lembrando que o Up Talks é uma iniciativa do ecossistema da UpRoad Contabilidade, que conta com hoje 6 empresas, mas ele é mantido hoje pela UpRoad Contabilidade. Contabilidade focada em profissionais regulamentados. A gente sempre brinca que todo mundo que tem um CR é alguma coisa. Então, CRM, CRC, CRO, qualquer CR, conselho de classe, nos alegra muito. E dentro da nossa realidade, nós temos uma carteira muito grande de corretores de seguros. E é aí que hoje eu trouxe aqui para vocês uma dupla de dois, que eu não sei se eles são irmãos, se eles são namorados ou se eles são só amigos. Nós vamos descobrir tudo isso no dia de hoje. Eu estou aqui com Renato Barata e Danilo Noronha, os sócios da Suavize Corretora de Seguros. Eles vieram lá de São Caetano do Sul até os nossos estúdios no Tatuapé. Então, por favor, nos honrem aí com o seu tempo para vocês extraírem o máximo que esses caras podem trazer para você. A nossa conversa ela vai girar em torno de alguns temas principais que estão ligados a você prosperar. E prosperar é crescer em diversos sentidos. E principalmente na construção do seu patrimônio. Então, antes de mais nada, bem-vindos aí, meus amigos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesses primeiros podcasts. Sei que é um dos primeiros de vocês também. Também. Não fique nervoso. Só um pouquinho. Tá tudo certo. Depois a gente vai confraternizar, mas fique em paz, tranquilo. É uma conversa, um bate-papo. Não vou ficar fazendo cotação com vocês aqui online. Então vai embora. Eu já achei que ia sair com alguns negócios fechados. Esse é o perigo que eu tenho de trazer corretor de seguros. Não tem um que não quer me vender o seguro, amigo. Eu queria ter esse dinheiro todo que eles acham que eu tenho para comprar seguro, viu? Mas vamos lá. Então, estamos aqui e eu queria entender um pouquinho mais da trajetória de vocês. Então, Renatão, velho. Bora. Quantos anos você tem? Você saiu da onde? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá. 35 anos, nascido em Santo André. Nasci em Santo André e só nasci. Fui pra Zona Leste de São Paulo. Registrado no cartão. Só fui registrado lá. Já de lá já me tiraram. Falaram aqui não... Não quer ser. Aí fui pra Zona Leste, fiquei até os 18 anos lá e voltei pra Santo André. Com 19 anos. Zona Leste, quando ele fala, é São Paulo, né? São Paulo, Zé Lona. Voltei para Santo André, morei lá durante 10 anos, casei e voltei pro Tatuapé. Apesar do escritório ser em São Caetano, a minha residência é no Tatuapé. Então eu tô aqui, tô lá, né? E você faz toda essa via sacra diária? Todo santo dia. 40 km? Não dá 40 km não, mas dá 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Aí de volta, né? E de volta dá 30 km, vai. Mas 40 minutinhos pra ir, 40 pra voltar, por quê? Eu tô no contrafluxo, né? Quando eu tô indo pra lá, tá todo mundo vindo e vice-versa. Mas 30 km é tranquilo pra essa nave que ele Homem é forte, né? E você, vamos lá, você filho único, tem irmãos? Tenho uma irmã, a Thaís, mais nova, 3 anos mais nova, e só uma irmã e eu. Você é casado? Casado, pai de uma filha, Maria Clara, casado com a Maiara, e por enquanto só uma filha também. Vamos ver se a gente encomenda outra. Show de bola. Eu tô nessa missão aí, ó. Tô com 43 dias do Benjamin dentro de casa, sofrendo aquela fase inicial, né? De não dormir. Nossa, cara. Mas dizem que é só os primeiros 20 anos, né? Depois passa. Só o primeiro ano. Aí os caras... É o que eu falo. Quando eu não tinha filho, eu falava, por que o pai e a mãe faz uma festa para uma criança de 1 ano que não vai lembrar da festa? É porque é a comemoração do pai e da mãe. Falou, a criança sobreviveu e a gente também. Vamos fazer uma festa. E
Sobressair. Tá todo mundo vivo. Show de bola. E o Danilão? Fala aí, Danilão. Vamos lá, eu tenho 34 anos, sou casado com a Jéssica. Pai de pet vale? Ó, não vale me zoar aí não nos comentários, hein? Ó. Pai de pet? Pai de pet é meio estranho. Ih, São Paulino. Não, aí eu deixo pra você. Eu sou mesmo, pior que eu sou. Eu sou nascido e criado em São Bernardo do Campo. Nosso escritório é em São Caetano, então sou cria do ABC Paulista, né? Cria do Lula? Não. Aí tô deixa pra lá. falando. De política algum. Cria do Luiz Antônio Noronha. Exatamente. Como eu falei, sou casado, eu sou formado em administração de empresas lá pela FEI, quem é do ABC conhece, né? Sou pós-graduado em gestão comercial de seguro pela ENS, Escola Nacional de Seguros, e tenho uma trajetória longínqua aí no mercado, já há 11 anos. Show de bola. De luta. Então nós já vimos que vocês não são casados, né? Não. São casados, São mas casados, cada um com a sua esposa, né? E só casado no papel. Só no CNPJ, social, né? Que também não deixa de ser um casamento, mas A não gente tem a só parte divide boa. o dinheiro, né? Não tem a parte boa do casamento. Só divide ônus. Mas essa parte é melhor deixar pra lá. E como é que vocês se conheceram, cara? Na FEI, na faculdade. Na FEI, você também se formou na FEI. Também sou feiano. Você é feio? Quem se forma na FEI é feio? É feio. Na verdade, eu sempre brinco o seguinte, eu comecei com o Danilo, primeiro ano de faculdade foi com ele, mas eu sou um cara do networking, né? Sim. Então o que eu fiz? Eu falei, eu quero conhecer mais pessoas. Essa risadinha foi meio sarcástica. Foi. Você vai entender por quê. Entendi. Então eu decidi o quê? Trocar de sala. Eu fiquei 6 meses pra trás pra poder fazer mais networking. Hoje essa galera, todo mundo virou cliente nosso, então eu usei o networking da faculdade. Usou a faculdade fez a faculdade network. Virar um então, recomendo. Danilo se formou 6 meses antes de mim, apesar da gente ter entrado junto. Você se formou em dezembro de 11, eu me formei em junho de 12. Rapaz, acho que sim, você tava melhor. É isso aí. Minha memória é boa pra data. Você tá então melhor do que o meu irmão. O meu irmão ele é formado 4 anos no primeiro ano. Cada ano ele trocava de curso, começou com TI, depois foi pra finanças, depois foi pra não sei o quê. 4 anos mudando de curso. Pra depois ele engatilhar mesmo. Falei, caramba, você tem a formação no primeiro ano, cara. Show de bola. Networker também aí, ó. Networker, cara, com certeza. Por onde você passar, você tem que fazer negócio, né? Sim. Enquanto a concorrência dorme... não posso sair o slogan da outra, né? Deixa pra lá. Melhor não. Deixa quieto. Polêmica aí. Deixa polêmica. E, então, vocês se conheceram na faculdade, sim, mas vocês, obviamente, estavam estudando administração, nada a ver com seguro. Nada a ver. E da onde que veio parar seguro na vida de vocês, meu? Na verdade, foi o seguinte. Danilo se formou lá em dezembro de 11, eu ainda estava na faculdade no início de 12, e um belo dia, eu já estava no final do semestre, na verdade. Eu liguei para ele saindo da faculdade um sábado. Ele falou, cara, eu tô querendo empreender e tal, tô vendo algumas coisas aí no mercado. Falei, pô, legal, cara, eu também tenho esse desejo, porque já era um desejo antigo meu, né? Ele, pô, legal. Eu falei, então, peraí, eu tava já saindo de São Bernardo, chegando em Santo André. Eu falei, peraí que eu vou fazer o retorno, eu vou até aí. Aí a vantagem do ABC, tudo é perto. Mas era mais ou menos, é que eu sou um cara de atitude. Voltei... E a gente sentou, conversou e aí a gente começou a procurar ramos de atividade. Vimos o quê? Loja de roupa, né? Na época, roupa feminina ainda. Mas tipo franquias, vocês estavam procurando franquias? A gente viu franquia e viu não franquia. Certo. E naquela época lá o dólar era barato, né? Então a gente até pensou em importar alguma coisa. Hoje a gente vê que... A gente não ia dar certo em nada daquilo. Eu falo que tudo dá dinheiro, desde que você saiba trabalhar com aquilo e tenha vocação para aquilo. Show. Mas pra gente não ia rolar. Franquia de Bar Brahma. Franquia de Bar Brahma. Não ia dar certo, você ia querer beber tudo. Não ia dar certo isso aí. Não ia dar certo. Pior, o cara nem bebia na época, ia comprar franquia de Bar Brahma. E vocês nessa época que estavam procurando ali aqueles produtos, vocês já trabalhavam ou vocês são bem nascidos que não precisa trabalhar, já sustentado? Já tava quase aposentado de tanto trabalhar. Rapaz, trabalho desde os meus 16, velho. Rapaz, tudo isso. Não é possível. Eu era da área de compras, eu já estava numa empresa há 4 anos, na área de compras e suprimentos. O CLTzão lá mesmo. CLTzão. Certo. E o Danilo? Também, CLT brabo. Mas não nessa mesma empresa. Não, era outra empresa. Indústria, né? Eu trabalhava na... Entrei como office boy lá. O ABC tem muita indústria, né? Tem muita, tem bastante.
Hoje em dia já um pouco menos, mas é um polo industrial forte o Grande ABC, né? Principalmente região de São Bernardo, Diadema, são polos fortes. E eu trabalhava na área, eu era office boy, depois eu fui para a área do contas a pagar, contas a receber ali, depois para a área de custos e depois fomos empreender. Você vê que tudo a ver, né? Um cara da área de compras, o outro da área de custos, vão fazer o quê? Vender seguro. Com certeza. Então vocês foram lá, fizeram uma listinha lá de 30 coisas que vocês investigando. No final das contas, que foi esse insight? O mercado de seguro a gente via que crescia 2 dígitos todo ano. Com crise, até hoje crise, ainda até hoje. permanece isso, né? Sim. E a gente falou, o mercado amplo tem N seguros para ser comercializado, N ramos para atuar e é um mercado próspero. Então, chamou atenção. Grande quantidade de produtos, uma grande quantidade de prospect, 220 milhões de pessoas com baixíssima penetração. Sim. Poucas pessoas trabalhando com isso, né? Quando a gente compara com países mais evoluídos, Estados Unidos, o número de, vamos dizer, de corretores equivalentes lá, né? É muito maior. É engraçado que, você vê filme americano aí, às vezes aparece a profissão de vendedor de seguro de vida lá nos Estados Unidos. Aqui é o corretor. Sim. Claro que tem a galera que é especialista e tal, mas é o corretor, a gente não tem ainda os rótulos, digamos assim. E cara, mas isso é muito louco, né? Porque assim, o seguro de vida especificamente, a maioria dos corretores com quem eu tenho, vocês sabem que a gente tem uma carteira grande lá, algo em torno de 800, 900, já nem sei mais o número certo, mas os caras têm um grande medo de falar de seguro de vida. Só que você vê que nos Estados Unidos isso é meio que o contrário, né? Eles já... Interessante, né? O brasileiro quer proteger o carro, proteger a máquina, mas ele não protege a máquina geradora do dinheiro. E é engraçado você falar isso, porque voltando de quando a gente iniciou no ramo, a gente começou a olhar os ramos e aí, corretagem de seguros. Eu falei, cara, mas corretagem de seguros, ó a loucura. Eu falei, é aquele carinha que faz o seguro do meu carro. E é isso. Sim. Não tem outras coisas pra... Você não tinha noção do que Não tinha noção do tamanho que é o mercado e do tamanho das opções. E aí falei, mas vamos pesquisar um pouco mais. Aí você começa a pesquisar, tem seguro de uma infinidade de coisas, tem infinitas possibilidades. Aí você fala, caramba, eu tô enxergando o grão, uma coisa muito, muito mínima perto do que é o mercado. E aí, voltando à história de como a gente entrou no ramo, a gente pesquisou alguns ramos, decidiu pelo ramo de seguros, falou, é um ramo que além de ser próspero, tem uma função social, né? Querendo ou não, a gente repõe as perdas. E cometemos talvez uma escorregadinha lá, que foi o quê? Começar através de franquia. Apareceu uma franquia lá na nossa frente, a gente falou, interessante. Fomos, acho que na ABF, né? Na feira de franquias. Feira de franquias do país é a ABF, né? Sim. Associação Brasileira dos Franchises. E, obviamente, né? Tô entendendo que vocês não gostaram, a experiência não foi boa. Cara, não foi muito legal. Não foi muito legal, mas em teoria, quando a gente compra uma franquia, a gente espera, né, como um retorno do investimento que você está fazendo na franquia, é que você tem um modelo já estruturado. Exatamente. Não existe garantia de sucesso em nada na vida. Sim, nada. Né, mas que existe o que é vendido numa franquia é um modelo que já foi testado, validado e que funciona. E que muitas vezes as pessoas, por medo de querer começar do absoluto zero e tentar empreender com as dificuldades de não saber os processos, vai para o modelo de franquia e fala, não, aqui já existe um caminho que já foi pensado. Sim. Mas nem sempre esse caminho, ele vai ser um caminho que vai ser mais vantajoso ou que vai trazer o resultado. E aí, então, pelo que eu estou entendendo, de partida vocês foram lá, entraram por esse modelo de ser franqueado. Sim. E não sentiram muita alegria no meio do caminho. O que foi prometido não foi muito bem cumprido e assim, não posso nem falar que, a gente não teve sucesso. A gente saiu da franquia, nós éramos a 9ª franquia que mais vendia. Uau. Só que assim, por puro esforço. De vocês. Quebrando pedra, passando por cima de algumas dificuldades, até que chegou um momento que a gente falou, cara, a gente está sendo mais atrapalhado aqui do que ajudado. E tudo que nós conquistamos, todo o conhecimento que a gente construiu ao longo desses anos, a gente fez por conta própria. Então, fazendo curso,
A gente se formou corretor de seguros, né? Tirou a SUSEP lá em 2014, um ano depois que a gente iniciou na franquia. Fez um monte de curso de especialização. E aí você olha e fala, caramba, cara, aqui eu tô sendo atrapalhado e eu tô tendo que buscar conhecimento fora. Eu tô tendo que pagar do meu bolso para ter mais conhecimento, porque a franqueadora não tem esse know-how. Aí a gente decidiu... E um outro cuidado, né, que aí eu já até deixo aí como reflexão para quem está pensando em empreender através de franquia, cuidado com as letras miúdas, cuidado com aquilo que é prometido e depois não é bem assim que na prática acontece, cuidado com carga tributária da qual muitas vezes o franqueador repassa para o franqueado, isso não está bem desenhado em contrato nem nada do tipo, então... Tenha muita cautela aí, você que está querendo entrar numa franquia, cuidado, fica ligado, conversa com outros profissionais do mercado que você quer empreender através de franquia, que de repente tem outros caminhos e caminhos até melhores. Você falou uma coisa interessante agora, que é uma coisa que nós deveríamos ter feito, conversado com outros profissionais corretores de seguro. Aí a gente ia na hora falar, opa, isso aqui não precisa franquia. Sim, e para você que está hoje aí buscando o conhecimento sobre a área de corretagem de seguros, é importante que você saiba que você tem basicamente 4 caminhos que você pode trabalhar. Você poderia ser um corretor independente, esse que a gente comentou que vai começar do seu absoluto zero e vai desbravar tudo, vai ter que sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou, mas vai ter o seu êxito, ou não, né? Depende do que você vai fazer. Você tem o corretor franqueado, que é esses que eles estão comentando que eles já tiveram uma experiência delas, e hoje existem diversas franquias de seguros hoje, né, no mercado. Você tem o corretor de rede. Então, o corretor de rede é parecido com parecido com uma cooperativa. É a união de vários corretores que eles basicamente buscam ter condições comerciais melhores dentro da seguradora. E você tem o corretor de agência, que é muito famoso, aqueles caras que trabalham dentro do banco. Sim. Então, o banco quarteiriza isso e o cara fica lá dentro da agência, trabalhando ali, e obviamente ele só pode meio que trabalhar com exclusividade a carteira do banco que ele está fazendo parte. Então, você tem diversos modelos que você pode atuar. Não existe certo e não existe errado. O importante é que você entenda bem o que faz sentido para você, para que amanhã você não tenha frustração. E... apesar dos pesares, vocês conseguiram se desligar da franqueadora e hoje estão nesse modelo de independência. Sim, a gente se desligou em 2021, acho que 2021. Então já estamos quase aí 4 anos. Quase 4 anos independente. Sim, legal. E como que é essa divisão lá na casa de vocês, né? Como que, em modelo de sociedade, como que vocês têm pensado a empresa? Lá é o seguinte, a gente pensa no quê? Em ter, na verdade, especialistas, né? Então eu toco muito a área do seguro de vida, lá na corretora, o Renato a área de saúde, auto e demais ramos a gente deixa ali com a nossa equipe, então tem especialistas para cada situação, né? E a gente troca muita figurinha ali interna, um ajudando o outro, né? E a gente desenvolveu há 1 ano e meio, 2? 1 ano e meio, quase 2. O braço de consórcio. Começou a ter demanda dos nossos clientes, né? Um segmento que cresce bastante também. A gente gosta do produto, acredita e a gente está desenvolvendo, está focando, colocando nossas energias, nossos esforços nesse segmento do consórcio também. E aí no produto consórcio vocês atuam os dois juntos? Sim, os dois juntos. Isso aí. Aconteceu um negócio engraçado, a gente começou a trabalhar com consórcio e a gente se apaixonou pelo produto consórcio. E aí os dois atuam juntos, porque o cliente do seguro de vida... ele acaba querendo se alavancar de alguma forma, realizar alguns sonhos, e no próprio papo que o Danilo leva com o cliente no seguro de vida, ele expõe esses desejos. E a gente tem a solução. E o cliente do saúde é a mesma coisa. Às vezes você está conversando com o cliente, ele te conta, eu vou me mudar, eu vou isso, eu vou aquilo. Você fala, eu posso te ajudar com esse produto. Então a gente acabou se apaixonando pelo consórcio, essa é a verdade. É que eu acho que tem uma sacada aí que interessante quando a gente trabalha com consórcio,
é uma questão que ninguém acorda com vontade de comprar um seguro, certo? Você faz isso por uma necessidade. Então, eu tenho um carro, tenho medo de ser roubado, vou contratar um seguro. Eu tenho algum tipo de doença, ou nem sei, não quero correr o risco de ir para um SUS da vida e vou contratar um seguro saúde. Mas ninguém acorda com esse desejo, né? Bate o olho. Agora, o produto consórcio, ele é o produto do sonho, né? Sim. Pô, eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter meu carro elétrico, eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas das vezes, né, o brasileiro não é um cara planejado. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E como que vocês hoje têm trabalhado essa dificuldade da educação financeira? Porque o consórcio passa por isso, né? O brasileiro muito imediatista. Então, ele vai lá no banco, financia 360 vezes para fazer uma compra de uma casa, paga 4 casas, mas ele não consegue ter a cultura de ir pagando de forma planejada isso. Como vocês têm trabalhado isso? Eu digo o seguinte hoje, o produto consórcio, ele se modernizou. A gente pode voltar nessa pergunta? Só pra eu ver o que tá acontecendo. Pode. Tá aparecendo o quê? Tá. Tá piscando. Putz. Tuts. Será que eu bati o pé em alguma coisa aí? E também quando eu estiver já perto de 1 hora lá, você vai me avisando então, beleza? Que eu coloquei um relógio aqui, mas mais fácil é você ir olhando ali, né? Apesar que tem 30 minutos ainda, de boa. Boa pergunta, tranquilo. Não, eu vou fazer de novo. Você quer? Não, se quiser eu faço de novo. Você Faz de novo. Porque aí você já engata. Só pra ficar... Beleza? Tá. Desculpa, viu? Que isso, tranquilo. Tranquilo. E uma das dificuldades que a gente vê do brasileiro é que o brasileiro ele é muito imediatista. Então, ele se dispõe a pagar 35 anos de um boleto para uma casa própria, que ele vai lá pagar 3, 4 vezes mais do que o bem vale, mas ele não tem ainda esse hábito de fazer um planejamento, né, uma compra consciente. Como que vocês trabalham essa questão com os clientes de vocês? Eu digo sempre o seguinte, o produto consórcio, ele se modernizou também. A gente enfrenta isso no dia a dia. Quando você fala de consórcio, principalmente dependendo da idade com quem você está falando, o que a gente vai lembrar? Vai lembrar daquele consórcio que o pai fazia do rádio, da televisão, e teve muito golpe na época, e o cara tinha que pagar ali. Hoje, o produto consórcio, ele mudou. Tem diversas soluções, não é só paguei, vou ser sorteado ou vou dar o lance. Então, tem outras formas de contemplação, tem carta contemplada também, você consegue adiantar o sonho. Lógico, eu sempre digo o seguinte, o tempo, quanto mais tempo você tem, mais você lucra com isso no consórcio. Mas dá para você adiantar um pouco essa questão. O ideal é chegar primeiro. Então, se eu chegar no cliente hoje e eu quero comprar uma casa amanhã, ele vai ter que pagar por isso. Então, qual que é o grande pulo do gato aí? É que eu desperte isso no Everton, por exemplo. Everton, você tem uma casa hoje? Tem. Legal. Você pretende trocar de casa em algum momento? Pretendo, eu tenho um sonho assim. Vamos começar a planejar esse sonho? Porque normalmente é aquilo. Culturalmente o brasileiro, ele acorda e fala, agora eu quero um carro novo. É tarde, normalmente é tarde. Você tem que chegar primeiro. Você tem que despertar isso primeiro e mostrar as opções de contemplação que existem hoje. Show de bola. E a gente percebe que administradoras renomadas hoje no mercado, consistentes, né? O meu irmão, por exemplo, ele, no tempo em que ele era um CLT, ele trabalhou durante muito tempo no Banco Itaú. Na verdade, antes mesmo do Banco Itaú, ele era do consórcio Fiat. Sim. Aí o consórcio Fiat foi comprado, né? Porque antigamente os consórcios de automóvel, não sei se hoje ainda é assim, eram muito mais fortes com as bandeiras das próprias montadoras, né? Consórcio Fiat, consórcio Chevrolet... Existe esse mercado ainda. Existe ainda, né? Mas eu acredito que as pessoas buscam um pouco mais agora de abrir o mercado, né? E ainda tem produtos de consorciadora que obriga o cara a comprar o carro da marca, né? Agora, quando você vai para uma bandeira independente, você busca o carro que você bem entender, independente da marca, né? Então, o pessoal está mais aberto a
olhar o mercado como um todo. E de modo geral, quais são os produtos que eu consigo comprar com um consórcio, por exemplo? Se a gente falar em consórcio de automotor, você consegue comprar o carro, caminhão, moto, jet ski, barco, lancha. Você consegue comprar tudo que tem motor, você consegue comprar. Só bicicleta. De resto, você consegue comprar. E no caso do imóvel, mais ainda. Porque aí tem bastante. Você consegue comprar apartamento, casa pronta, consegue comprar terreno e construir. Reforma. Então é uma infinidade de opções. Galpão, sala comercial, alavancagem financeira, giro. Muito bom. Então é isso que eu queria ouvir mais de vocês aí. Como a gente usar o consórcio de forma estratégica. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Primeiro que vocês sabem lá que o escritório hoje a gente tem muitos corretores de seguros, mas também temos clientes que não são corretores de seguros. Eu sempre falo com os corretores nossos aqui, clientes, cara, que o contador ele é um profissional que ele pode ajudar muito no desenvolvimento do corretor. Não é para levar a contabilidade para ele. Porque ele não é especialista em corretagem de seguros, mas ele é um cara que pode te abrir portas. É um cara que você muito bem poderia fazer uma parceria com esse cara e dar um cashback para ele e ele abrir a carteira dele, porque ele tem inclusive força de negociação com os clientes dele, certo? Ele fala com o empresário de cima para baixo, mas a grande maioria das pessoas não estão ligadas no que a gente pode usar de forma estratégica. Só faz o arrozinho com feijão. Não, quer comprar um carro, você tá sem pressa, compra um consórcio para comprar um carro. Você quer comprar a casa, você tá sem pressa, compra a casa. Mas existem uma série, né? Eu percebo que vocês trabalham de uma forma consultiva dentro do produto do consórcio. Então, queria começar a gente traçar umas estratégias aqui do ponto de vista a gente mirando uma persona específica, o empreendedor. Então, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, como é que o consórcio pode me beneficiar? Bom, eu vou dar uma estratégia, você dá outra na sequência aí. Primeira que eu daria para você, ainda mais você que tem contabilidade é um negócio de renda passiva, por que não fazer uma diversificação de renda e colocar mais renda passiva? Então você pode utilizar do consórcio para comprar imóveis comerciais. Imóveis comerciais são mais fáceis de administrar do que imóveis residenciais, e você fazendo uma estratégia, a gente monta o planejamento, faz a estratégia para contemplação de carta, compra uma sala comercial, um galpão, não sei, algum imóvel comercial, você vai alugar para uma outra empresa. A partir do momento que você está alugando para outra empresa, já é mais um possível prospect para o seu negócio. Seu negócio é contabilidade. O aluguel disso daqui, muitas vezes, vai te trazer uma outra renda passiva. Às vezes esse cliente, ele vai pagar a sua carta de consórcio, vai te liberar a receita para você fazer outra. E claro, não é um movimento da noite para o dia, mas se você pensar num médio e longo prazo, você começa a se alavancar, você começa a acelerar esses ganhos. Então olha, você que é contador e nos acompanha aqui, nossos colegas da contabilidade, um insight poderoso que ele está te dando aqui é o seguinte, olha, dentro da sua distribuição de lucro que você recebe ali, aquele dinheirinho gordo que você recebe, que eu tô ligado, porque a recorrência te traz isso, reserve um pedacinho disso para você multiplicar o seu patrimônio. A gente começou esse podcast falando isso. A ideia é como a gente pode ser estratégico para multiplicar patrimônios. E ele está dizendo, cara, você pode comprar uma cota de consórcio, e aí eu queria até que vocês explicassem que existem alguns tipos de parcelas reduzidas, como que funciona isso. Falar sobre isso. Então legal, legal. Complementando isso que você falou, vamos lá. Olha que legal. Voltando naquela esteira do que? O consórcio se modernizou. Hoje existem produtos de parcela reduzida. O que é a parcela reduzida? Vou dar um exemplo. Um consórcio de 500 mil reais hoje, de um imóvel de 500 mil reais. Você pagaria algo em torno aí de 3 mil e pouquinho. Você consegue pagar uma parcela de 1.500 reais. Ó que bacana isso. Até a contemplação. Na contemplação ele volta para 3, o período que você ficou ali pagando meia parcela, ele dilui nas parcelas que faltam, que normalmente vai dar mais ou menos no meio aí, depende de quando você vai ser contemplado. Então, para quem quer se alavancar, isso é espetacular, porque você paga uma parcelinha de R$1,5, fui contemplado, Renato, mas aí vai para 3. Vai para 3, mas você tem o bem, meu amigo. Você pega esse bem aí, faz o que o Danilo falou, compra uma sala comercial, bota para alugar, o cara paga. Que se você também não fizer nada, ele também rende, certo?
Também rende. Ele também rende sobre o valor total Exato. do crédito. Você vai pegar lá no fim do grupo, mas ele Tudo rende. bem, você não mete a mão no rendimento, mas Sim. ele também está sendo rentabilizado. Exato. É. Agora veja só, então você, o contador, você foi lá e vamos imaginar a realidade que a gente tinha até um ano e meio atrás. Lá na minha empresa contábil, nós tínhamos um prédio e que a gente pagava 12 mil de aluguel por mês. Baratinho, né? Baratinho. Imagina que a gente tenha a condição e esse imóvel hoje lá deve estar avaliado, sei lá, em 2 milhões, esse imóvel que a gente estava lá. Tá, então a gente multiplica aquele valor que eu te falei por 4. Que eu já esqueci. Quanto era o valor da parcela? A parcela reduzida era 1,5. Então, se você, 1,5? se Então, você multiplicar por 4, você tá falando de 6 pau. Numa reduzida de 6 mil. Metade do que eu estava pagando de aluguel. Obviamente, enquanto ele ainda não é contemplado. Fui contemplado. Bato na porta do cara, faço uma oferta para ele, compro o prédio do abençoado, minha parcela vai aumentar. Vai. Certo? Vamos dizer que dobre ou não? Não chega a dobrar. Depende de quando você for contemplado. Vamos dizer que dobre. Vamos dizer que dobre. Eu já estava acostumado a pagar o dobro de aluguel, ou seja, agora o meu próprio pagamento do aluguel, ele está contribuindo para o patrimônio da minha empresa. Ou você pode ter uma holding sua, ou você pode comprar esse consórcio no seu CPF e seu imóvel ser um aluguel para sua própria empresa contábil. Sim. Porque uma coisa que o contador tem muito disso é falar, não, mas o aluguel, ele é uma despesa. E aí amanhã minha empresa vai crescer, eu quero sair daqui e tal, não posso então comprar esse imóvel que eu vou ficar preso nele. Cara, mas você tá viajando, você pode alugar para qualquer outra pessoa, pô. No pior da situação, no tempo em que você ficou, ele valorizou, você pode vender. Sim. Certo? Então você tem essa questão aí, uma estratégia da casa do escritório próprio, né? Já começa por aí. Sim. Certo? Outra estratégia aí que vou contribuir. Sei lá, de repente o cara é aquele empresário que gosta de comprar tudo à vista, não quer ter parcela de nada, não quer ter dívida de nada. Sei lá, vamos supor que o cara tenha em mente aí um imóvel de 1 milhão e fala, vou comprar à vista, não vai ter dívida, mas também não vai ter mais 1 milhão. Vai ter 1 milhão. Ele poderia fazer o quê? Usar parte desse valor que ele tem de reserva, fazer um consórcio, usa parte desse valor para contemplar, de repente usa parte da própria carta de crédito para potencializar o lance, faz a contemplação, compra esse mesmo imóvel de 1 milhão e ainda tem reserva. E essa reserva é um custo de oportunidade para outros negócios e, tendo reserva lá, de repente a rentabilidade dessa reserva paga o consórcio na totalidade ou paga boa parte do consórcio. Então a gente brinca que o cara tem o melhor dos mundos. Tem o imóvel que ele gostaria, tem reserva e consegue administrar tem o dinheiro. Isso daí, tem o Então dinheiro. agora eu vou pôr vocês para fazer uma consultoria grátis. Vamos lá. E nós vamos pegar o corte disso e vamos mandar para um cliente real. Aí. Real. Bora. Estava eu, na manhã do dia de hoje, visitando um cliente nosso, que é um cara que tem uma operação legal lá na Lapa. Show. O que esse cara faz? Ó, pega isso. Ele compra produtos que estão há 30 dias de vender de grandes distribuidoras. Então vamos jogar McDonald's. Sim. A carninha do McDonald's, hambúrguer. Quer hambúrguer? Igual de hambúrguer? Vai vencer. Vai vencer em 30 dias. Sim. O McDonald's, BR Foods, não consegue distribuir isso para todas as franquias do iFood. iFood, ó. Do McDonald's. O McDonald's, certo? Ele não vai conseguir desovar isso. Vamos dizer que essa caixinha com 12 hambúrgueres no mercado custe R$21. Sim. O BR Foods vende para esse cara R$3 a caixinha. A preço de custo. Talvez. Preço para abaixo queimar. do custo. Esse cara tem um grupo do WhatsApp dos mercadinhos do Brasil. E ele fala, tem um lote aqui de 500 caixinhas dessa. Vendo pra vocês por R$8. Aí os caras falaram, opa, R$8? Eu quero. Aí esse cara vai vender a 15 pra queimar rápido, certo? Até aqui, tranquilo. Essa é a operação do dia a dia desse cara, certo? Esse cara hoje me comprou um galpão, que eu não sei se é 600, 700 metros quadrados, por R$1.200.000 no dinheiro. Pagou uma na outra e agora tá precisando de investidores para ficar colocando grana para ele fazer. Foi embora o fluxo. Foi embora o fluxo.
para colocar essa grana para ele colocar nos produtos que ele precisa. Sim. Fez uma bela cagada, não? Um pouquinho, né? Vamos ser gentil com ele. Poderia ter usado, sei lá, 600 mil disso daí, ter deixado 600 mil para fluxo dele e ter... Que é um trabalho que vocês fazem hoje. Hoje vocês poderiam ali estar dentro de uma, não vou dizer seguradora, é uma administradora de consórcio. Investigar ali qual é um grupo que está em andamento, que está na melhor condição de dar um lance. Pra contemplar. O cara vai lá e compra essa cota e dá um lance. Ou o que você comentou anterior. Não, já tem pessoas que no movimento do sem pressa, as pessoas que estão lá no planejado. Sim. Comprei uma carta de 1.200.000, mas eu não preciso dela, já estou contemplado e eu posso vender essa carta contemplada. Ele também poderia acessar esse cara, que não é a melhor condição em relação à cota em andamento, porque acho que ele colocaria menos dinheiro por conta de ágio e tal. Sim, teria o ágio do cara lá que chegou antes, né? Chegou antes, bebeu água limpa. Isso, mas colocar o ágio dele. Ele poderia montar uma estratégia e falar, não, legal, cara, em 3, 4 meses vamos analisar o histórico desses grupos, é possível fazer isso. Sim, nesse caso ele poderia fazer várias coisas. A primeira seria, por exemplo, ele tem 1.200.000. Com 600 mil, que foi o que o Danilo falou, dá o lance na carta. Tipicamente, então, 50% de lance 50%. Assim, ele vai ficar competitivo. Sim. Dentro de uma... de lance aumentou um dentro pouco, de uma... Nunca podemos garantir... Nunca podemos garantir contemplação. Regra número 1 do bom consultor de consórcio. Se alguém aparecer na sua frente prometendo contemplação, sai correndo que é golpe. Cara, já vi cada coisa, mas a gente comenta depois, vai. Então o cara, ele pega ali, 1.200.000, legal. Vou pegar 600 mil, pega bons consultores, a gente vai olhar, por exemplo, ali, o que você falou, né? Dentro dos grupos disponíveis em andamento, onde que tem boas oportunidades, porque você acha boas oportunidades, a gente está falando em 50%, mas às vezes você acha 45%, 43%. Então ele dá o lance com esses 600 mil, fica com os outros 600 mil para fluxo, ou se ele não precisar do fluxo, ele deixa lá rendendo, vamos pôr 1% aí, vai dar 6 pau por mês, ele já vai pagar boa parte da parcela do consórcio, ou quase que ela toda. Então ele vai ter os dois mundos, ele vai ter o dinheiro guardado, vai ter o galpão, e de repente com o próprio rendimento ele está pagando a parcela. Ou de repente esse empresário fala, putz, eu consigo, eu tenho capacidade financeira para pagar uma parcela alta. De repente faz uma carta de crédito um pouco maior, usa 25% dessa carta, mais o dinheiro dele, e faz o que eu falei inicialmente, faz a potencialização do lance, entendeu? O lance embutido. Famoso lance embutido. O que é lance embutido? Lance embutido, você usa parte da carta para dar o lance. Então, vou fazer uma conta fácil aqui. Fiz uma carta de 100 mil. Legal, eu quero, para mim ficar competitivo, eu sei que eu preciso dar 50%, 55% de lance. Mas eu só tenho 30 mil para dar de lance. Legal. Você vai pegar a sua carta de 100 mil, vai dar um percentual de lance embutido, normalmente até 25%, então vamos jogar lá 25%. Você vai dar 25% de lance embutido da própria carta, vai dar 25 mil do seu dinheiro e vai contemplar essa carta. Quando você receber essa carta, você vai receber 75 mil, não vai receber os 100. Você usou pra... Mas você usou ali para alavancar. E aí o que muita gente faz? Eu preciso de 100. Eu vou usar 25 da embutida. Eu pego uma carta de 130, 125 Entendi o raciocínio, pleno, show. Então esse cliente, por exemplo, poderia muito bem ter feito isso. Seja ele colocando lá os 600 mil ou até usando um pouco menos, se ele quisesse comprar uma carta de 2 milhões... Sim. Usando o lance embutido e tal. Usava o lance embutido e... Com mais a parte dele própria, contemplava... Ficava lá com 600 mil para cima ainda para fazer o giro da empresa, não paga mais aluguel. Sim. E ainda tem o seu próprio imóvel. Sentar, conversar, então, desenhar e montar estratégia. São esses os pontos que a gente quer trazer para você, que você inclusive que está na contabilidade, que você pode também trabalhar. E para você que é empreendedor, porque muitas das vezes você está assistindo isso aqui e você nem sabia que podia fazer isso. Sim.
Então, fique ciente de que você quer montar a sua clínica médica, você quer montar a sua empresa, a gente tem algumas empresas de e-commerce que precisa de um capital de giro, o cara pode fazer um movimento desse de colocar o imóvel dele numa operação dessa, é o tal do famoso home equity, é isso que é o home equity? O home equity é um pouquinho diferente, né? O home equity, você compra uma carta na pessoa física, certo? E você contempla essa carta inverso, perdão. Você compra uma carta na pessoa jurídica, então eu tenho lá uma casa, Sim. tá quitada, legal. Eu compro uma carta na pessoa jurídica e a pessoa jurídica, depois se eu contemplar essa carta, compra a minha casa na pessoa física. Vai comprar de mim mesmo. Vai comprar de mim mesmo. Beleza. Então, a Suavize comprou uma carta. Legal. Foi contemplada essa carta na pessoa jurídica. Eu vou e compro a casa do Renato, que é a minha própria casa. Então, eu tô me pagando, esse dinheiro vem para mim e eu aplico na empresa. É um capital baratíssimo. É um capital de giro mais barato. Mais barato. Um outro case que a gente tem lá também no escritório é uma distribuidora de autopeças. Sim. Eles estão mais lá no fundão lá. Você falou ZL, mas acho que você não tá no extremo ZL, lá no... Não, tô mais aqui perto do lá centro. no São Miguel Paulista. Esses caras, o que eles fizeram? Eles cresceram demais. Eles são meio que especialistas em embreagem. E aí, qual que é o ponto aqui? Eles cresceram muito, precisaram um galpão. Eles compraram um terreno e construíram esse galpão todo. Pegando empréstimos, enfim, a empresa hoje está bem endividada da origem da construção desse galpão. Porque a gente sabe que os bancos não tem dó, né? Quem tem dó é escala musical, Sim. né? Então, essa é boa, essa é boa. Essa foi boa. E aí, assim, o banco vai colocar lá a taxa de juros dele pesada. Em momentos em que a gente vive aí que... A taxa base do país está altíssima. Então, e aí o momento que eles compraram era uma época em que o juros estava bem alto. Então, por mais que já tentaram negociações, não se conseguiu. Hoje a empresa está bem, vem fazendo um processo de quitação e tudo mais, lindo e maravilhoso. Mas uma alternativa para ele também, se ele tivesse Sim, sem dúvida. fazer até uma substituição dessa dívida. Sim. É possível. Um consórcio compra a dívida de um financiamento? Eu já peguei cliente que, eu tenho financiamento, pago 2 pau. Aí você vai olhar, qual que é seu saldo devedor? Ah, é 100 mil. Aí você vai olhar, o cara tá pagando 2 pau por mês para 100 mil. Quanto custaria uma carta de 100 mil? R$400. Então, olha... Fala, meu amigo, vamos fazer o seguinte, então. Compra aqui uma carta de 100 pau. Você vai pagar 300, 400 reais por mês. A hora que contemplar, você substitui a dívida. Você quita o seu financiamento com a carta. Aí você vai dever a quem? A consorciadora. Só que você vai dever uma parcela de 400 reais e não inferior. De 2 pau. O que não dá para você ter basicamente um imóvel devendo a dois financeiros, né? Então, tem que quitar um. Ou tá no banco ou tem que estar na administradora de consórcio. Porque a alienado vai fazer alienação, né? Sim, é uma quitação, não é então no fato de eu vou... Interveniente quitante, que é o termo. Eu vou fazer uma quitação, eu não vou pagar uma parte do saldo devedor. Sim. Então, pagar também tudo. tem que pensar tudo isso. Consórcio, então, é uma ferramenta muito poderosa. Multifacetária, eu diria. Tem um mercado que a gente nem falou ainda, que é o mercado de venda de carta de consórcio fique à vontade, contemplada. Esse também é um baita não esconda nada. Esse é um baita de um mercado. Você compra a carta, e vamos voltar lá na meia parcela, compra a carta e deixa. A gente tem carta nesse modelo, rodando nossa. Compra a carta, joga na meia parcela e deixa lá. Uma hora vai contemplar. A hora que contemplou, você pagou meia parcela. Se você... Vamos voltar, por exemplo, de 500 mil. Uma carta de 500 mil hoje no mercado contemplado, ela vale 30%. Ela vale 150 mil. Então, às vezes, o cara... Vamos colocar aí 18 mil, que é o que ele vai gastar por ano, numa meia parcela. 18 vezes 5. Me ajuda aí na matemática aí. Me ajuda. Aí foi muito, né? Vamos colocar aí, vai. Daria se fosse 20, 100 pau. Na matemática... 90 pau. 88. 88. 90, arredonda. 90, vamos arredondar. 90 pau. O cara ficou 5 anos pagando. E eu tô sendo cauteloso, vai. 5 anos ali pagando. Gastou 90 pau. Ele vende essa carta por 150.
Show de bola. Então ele Então, ganhou 60 pau aí. Tem mercado aí, então, para uns 30% de rentabilidade. 30% de rentabilidade. É um baita de um mercado. Show de bola. Eu tô falando isso pra vocês, mas eu também tenho algumas cartas de consórcio que eu tô na estratégia do cantor Leonardo, com um objetivo diferente, mas a estratégia do cantor Leonardo. Você tá ligado que o Leonardo ele tem um prédio que ele comprou, comercial, para ter as rendas de aluguel só para pagar as pensões Só pra pagar que pensão. ele tem, né? Eu não quero pagar pensão. Quer pagar pensão, né? Isso, mas a minha ideia... Mas é a diversificação de renda e renda passiva. O meu objetivo aí é ter... Eu queria construir um prédio, aqueles caixotão 5 andar, o famoso kitnet. Sim. E o meu objetivo é ter 10 cartas de 100 mil para fazer R$1 milhão. Do ponto de que, na minha matemática maluca, eu entendo que acho que é mais fácil de contemplar cartas menores, que eu tenho mais chance de sorteio e também para eu dar o lance, se eu precisar. Eu preciso dar o lance. Uma coisa é dar o lance de uma carta de 100 mil, outra de dar de R$1 milhão. Você vai ao longo do tempo, você vai contemplando mais. Vou contemplando, vou fazendo uma estratégia e usar para a construção. Então, assim, nós temos hoje o terreno e a ideia era usar para construção, fazer lá 16 unidades e tudo mais. E ao que eu entendi, ao que a gente também teve de consulta quando a gente fez esses estudos, é que o consórcio permite que você aprovando o projeto, ele já te ela já te entrega 40% do valor. Sim, ele vai te entregando conforme então, você veja, vai... não é simples. Eu tenho que contemplar 10 cartas ao longo de uma vida. Tô com o meu 1 milhão de crédito agora validado. Faço um projeto... tem que ter um projeto com engenheiro, tudo bonitinho. Não vai pegar o Zé das Couves lá pra montar que vai dar ruim. Não vai dar certo. Não é o Zé lá, o Zé que faz as reformas lá em casa, não vai rolar. Faço a aprovação disso junto à Porto, a junto à Porto vai falar, legal, temos aqui um projeto e um cronograma físico-financeiro. Isso aí. Toma 40%, segue seu caminho e dali pra frente você vai fazer uma medição. Né? Então, tô no caminho certo, é isso. Aí. Show de bola. É isso aí. E é igual além, se você tem uma... sei lá, você vai fazer uma estratégia dessa numa casa em condomínio fechado no interior, que tá muito na moda hoje isso, né? O pessoal tá saindo da loucura aqui de São Paulo e indo morar no interior. Mas você pode fazer isso para se alavancar. Então, você compra um terreno, faz essa construção. Se você conseguir fazer uma obra muito bem ajustada, você vai gastar talvez 50%, 60% e dá para vender aí pelo dobro. Então você tem uma margem de 50%, 40%. Se você errar muito na sua obra, 20%. Então você se alavancou em 20% num curto espaço de tempo. E você me lembrou bem um caso de um amigo nosso, contador, sócio de uma empresa bacana, que construiu uma mansão, cara, em Sorocaba com dinheiro da Caixa. Aí. Pegou empréstimo, construiu tal. Então, veja, tá pagando um juros absurdo. Mas, veja, se ele tivesse feito isso com um consórcio, tava pagando menos da metade de juros, mas construiu uma mansão que hoje tem uma valorização grande, as pessoas estão procurando. E você vê que imóvel, mesmo com essa quantidade de juros, o cara possivelmente quando vender talvez tenha tenha ganho, porque realmente, porque assim, algo que eu sei, gastou para fazer a obra inteira algo em torno de R$1 milhão. Aí construiu uma mansão. Se quiser, depois eu mostro foto pra vocês. Cara, facilmente ele vende aquilo por 2 milhões. Sim, se não mais. Só que ele ainda tem todo esse financiamento pra pagar da obra, entendeu? De 25 anos. Então depois ele tem que, obviamente, fazer essa matemática aí, se a conta fecha ou não. Quem compra terra não erra, né? Então, eu sigo os caras do Bitcoin, os caras tudo doido, falam que o mundo vai acabar, que você tem que comprar tudo no Bitcoin pra você não ser pego. Mas a cultura nossa, que não é só do brasileiro, né? Veio até dos portugueses e tudo mais, é da compra de imóvel, né? Sim, então, assim... é um mercado bom ainda, o mercado imobiliário. É um mercado que tem crise, não tem crise, tá sempre... E que inclusive ainda tem déficit, né? Porque você fala assim, tem muito mais pessoas precisando de imóveis do que gente construindo. Então você tem muitas coisas. Show de bola. Eu acho que a gente pode trabalhar muitas coisas. Já quero fazer um convite para vocês no sentido de que a gente tem trabalhado na educação de alguns contadores dentro de alguns projetos que a gente tem feito. E seria legal vocês serem um potencializador dessa educação do consórcio dentro dos contadores. Vamos contribuir com isso. Não somente para os contadores, eles
comprarem e obviamente, elevarem o patrimônio deles, mas para eles também ensinarem também os clientes deles. Porque assim, ó, eu tinha uma parceria muito grande com uma empresa de planejamento financeiro pessoal. Sim. Qual é a divergência que a gente tem de conceito? O planejador financeiro, ele entende tudo isso que a gente está falando, mais ainda na essência do que talvez a gente. Só que na cabeça deles, fala, não, cara, eu não quero nem usar o consórcio, nem usar o financiamento, o cara vai guardar o dinheirinho. Sim. Aí eu trago para eles o meu próprio caso, ó. O meu primeiro imóvel que eu tive, um apartamento, eu tinha dificuldades de guardar dinheiro. Então eu já ganhava bem na época, mas eu tinha dificuldade de guardar dinheiro. Um exemplo, se eu ganhasse 5, eu gastava 7. Se eu ganhasse 7, eu gastava 9. Como um bom brasileiro. Bom brasileiro. Certo? Eu falei, vou fazer um consórcio e vou guardar R$500. Na época, era uma carta de 65 mil. Eu não lembro se era parcela reduzida, acho que não. Mas já faz 15 anos isso atrás. Mas comprei essa carta. E legal, no terceiro mês eu fui sorteado. Aí beleza, fui sorteado. Mano, tá lá. Em 2008 nós tivemos a maior crise nos Estados Unidos do imóvel. Lembra da crise do subprime? Minha carta já foi contemplada em 2008. Em 2009 eu conheci uma moça espanhola, que o marido estava na Espanha e ela estava aqui no Brasil. E ela tinha 2 imóveis, um mais simples e um mais requintado. Ela queria me vender o requintado. Lembro que esse apartamento mais requintado era tipo 150 mil. Eu não tenho 150 mil, não tenho nada. O que eu tenho é 65. E o mais simples, ela queria me vender por 90 mil. Eu falei, mas eu não tenho, amiga. A única coisa que eu tenho é um consórcio 65. Passou 6 meses, a crise se agravou. O marido dela perdeu tudo. Ela falou, eu aceito vender o apartamento dos 90 por 65. Você ainda tem a carta? Bora. Falei, tenho. E comprei esse apartamento. Então só aí já ganhei quanto? De 65 para 90. 25 de largada. Fui lá no cartório, na Paulista, fazer todo o procedimento. Chegou lá, a bomba que tinha que pagar. O registro do imóvel. Aí eu falei, putz, 5 pau, mano, pra pagar. O Everton tinha o dinheiro? Não tinha. Aí, pra minha surpresa, a Porto falou, não, mas dentro da sua carta ela ficou rendendo 1 ano e 3, 4 meses. Você teve um rendimento tal... 2008, 2009, que dá pra pagar a escritura do imóvel com o próprio dinheiro que rendeu da carta. Falei, amigo, aí... Só surpresa boa. Tá com o pé limpo, eu beijo seu pé. E aí nós fechamos, comprei esse imóvel. Fiquei morando durante 11 anos nele. Hoje eu moro numa outra casa. Vendi esta casa por 250 mil. Mentira, 230 mil. Aí eu falo pro planejador financeiro, se eu tivesse que ficar juntando R$500 por mês, eu teria uma oportunidade dessa? Jamais. De comprar uma casa de 90 por 65 e depois vender por 230? Eu entendo a galera que vai, olha somente número, só que vamos lá. Papel aceita tudo e nós, seres humanos, tomamos decisões com a parte emocional e racional, né? Então, essas decisões não são só e somente, exclusivamente racionais, né? Então não dá pra ir tão a ferro e fogo assim, né? Como é que é? Na teoria, a prática é outra, né? Sim. Entendeu? Nós estamos meio que chegando na reta final do... Não, calma, segura. Na reta final, mas ainda tem os 100 metros. Os 100 metros dos últimos 5K, sabe? Legal. Eu queria chamar aqui na tela um vídeo que a gente produziu, que eu utilizo na minha empresa para um viés, e eu vou trazer um outro viés para vocês verem se fazem sentido ou não. Como vocês são corretores, que vocês atuam em multiprodutos, né? Eu vou te dizer 2 pontos que poderiam ser utilizados. Mas vamos assistir o vídeo aí, vou ver primeiro o que vocês acham e aí a gente comenta sobre ele, beleza? Vamos ver esse vídeo aí. Por favor, aí, quando puder, né? Sério comigo. Pessoal, o que tá acontecendo aqui? Tá tudo certo. Amiguinho, o pai tá por aqui.
morreu, eu não tenho trabalho, eu preciso que você resolva isso. Minha senhora, só não quero sistema, não posso fazer nada. O que eu faço? Eu não vou advogado. Oi, Anderson, deu certo no processo? Infelizmente, o Everton ele não deixou uma proteção patrimonial para você. Então, esse processo precisa de ir para o Ministério Público. Sempre foi o Everton que cuidou disso, não tenho ideia do que fazer. Eu devia ter nos protegido. Eu devia ter pensado em alguma forma. Agora é tarde. Perder patrimônio e vão empobrecer. Perdeu tudo e essa família agora apela para a comunidade. A solidariedade da transferência de bens que envolve o patrimônio de alguém já falecido demanda alguns procedimentos específicos. Forte, hein? A tragédia se instaura nesse podcast. Mas, infelizmente, isso é a realidade de muitas ficção, mas famílias. a realidade, né? Quero já agradecer aqui os doidos que toparam fazer esse vídeo com a gente, né, que são meus próprios familiares e pessoas do escritório, que era para atingir uma dor grande de um perigo que está iminente aí em 2026. Quando a gente fala de uma questão dessa, né, com uma família que é pega de surpresa com um ato de falecimento do provedor da renda, a família vai ter que fazer um inventário, tem toda aquela burocracia. E qual é o ponto? Primeiro, né, então, obviamente já poderíamos aqui dizer, se esse cara tivesse um seguro de vida, ele teria um problema a ser enfrentado, mas tem um recurso ali para ser pago. Sim. Nós hoje utilizamos aí esse material para explicar uma questão de holdings familiares, que seria um produto que eu não vejo como concorrente do seguro de vida. É complementar, né? Mas ele é complementar, do ponto de vista que eu quero evitar o inventário. Mas não quer dizer que essa família não precisaria de um seguro de vida, porque eu sendo um provedor e falecendo, eu evito o inventário, resolvo o problema dos bens, mas não resolvo o problema da renda, certo? Mas a questão da holding familiar é um problema que vai acontecer com a reforma tributária, que já está aí aprovada para 2026, que o imposto da morte, que é o ITCMD, certamente vai aumentar de 4% hoje aqui em São Paulo, em outros estados é 8%, por exemplo. Tem estado que já tem 8%. No Rio de Janeiro, por exemplo, é 8%. E isso vai aumentar para 20%. Então você fala, num evento de um falecimento de um pai e de uma mãe, é possível que essa família perca 60% da riqueza que ela construiu. Então hoje nós queremos enfatizar muito isso, que é dever seu, pai, proteger a sua família com o seguro de vida e também com o seu planejamento sucessório, que hoje a gente faz isso através de holding. Mas agora eu quero trazer um elemento para vocês aí, que é o seguinte: a gente tem muita dificuldade, porque por mais que uma família, o patrono da família possa ter um patrimônio elevado, ele tem dificuldade às vezes com essa questão de ter empresas, né? Então, mas eu não quero ter empresa, porque empresa, por mais que essa empresa holding não vai fazer nada, é uma empresa de não fazer nada, mas que você vai colocar os imóveis lá dentro. Eu digo que é um cofre. Sim. Mas ele tem muito medo disso. Eu falo, tá bom, filho, então não tem problema. Tem outros 4 caminhos para você. Um caminho é você fazer uma doação em vida. Só que a doação em vida você não vai fugir do ITCMD. Dói. Vai pagar esses 4%. Vai pagar. Se acontecer em 2026, desculpa, vai pagar 20%. Um outro caminho que a gente tem estudado e que é perfeitamente possível, e aí que eu trago esse elemento para vocês, tá bom, porque o filho, então, antes do falecimento, não compra os imóveis do pai? Sim, também é uma alternativa. Porque a compra e venda do imóvel, vamos dizer assim, não tem ITCMD. Vai ter o ITBI. Vai ter ITBI. Sim. Mas dentro dessa realidade, eu poderia fazer um estudo, utilizar o consórcio para comprar. E aí que eu quero trazer de vocês a complexidade disso. Porque quando a gente fala, por exemplo, a minha experiência que eu tenho de financiamento, uma vez minha mãe tem PCD lá, aquelas cartas de PCD. Sei. E meu pai comprou, através da minha mãe, comprou um Honda City daqueles lindos, maravilhosos. 2015 era o ano que vinha ele completaço. Meu pai vai pra igreja, volta e vai trabalhar 2 km e volta. O carro tava tipo assim, 20 mil quilômetros depois de 3 anos. Sim.
Zero. Meu pai ainda fez uma venda de pai para filho. O carro de mercado valia 70 mil, Everton, vendo para vocês por 55. Eu falei, maravilha, vou comprar. Só que quando eu fui comprar, não foi me aceito o financiamento, porque um filho não podia comprar financiado do próprio pai. Aí tudo bem, resolvemos facilmente isso com a esposa. Legal, esposa, compra então você o carro. Aí. Beleza. Mas e com a relação do consórcio? Como que é essa questão dessas análises de crédito? Esse é o ponto que eu queria entender mais ali. Um filho poderia comprar um imóvel do pai? Eu já entendi que uma empresa pode comprar do proprietário. Então, seguindo a mesma linha, porque o dono da empresa está comprando um imóvel dele na pessoa física, não se tem problema. Você já disse isso ao longo desse podcast. Mas e um filho comprar de um pai diretamente? Tem problema nisso, não? Aqui eu acho que cabe até uma observação. Essa questão do home equity, assim como a questão do pai para filho, é preciso, na hora de comprar a carta de consórcio, observar a regra da consorciadora, da administradora de consórcio. Administradora que aceita essas operações. Nós temos lá consorciadoras que aceitam essa operação. Certo. Então, lá na hora da anamnese, digamos assim, eu quero fazer um home equity. Ou eu quero avaliar o objetivo da pessoa. Ou eu quero comprar uma carta para comprar o imóvel do meu pai. Então, peraí, vamos a uma consorciadora que aceita. Porque tem as que aceitam e tem as que não aceitam. Isso é um ponto importante pra gente... Deixar pra descobrir lá na hora de realizar. Não, perfeito. Então, problema. Mas dá pra fazer. Tal qual um seguro de um carro que você vai cotar em diversas seguradoras pra ver qual é o melhor produto pra essa pessoa, o consórcio é a mesma maneira. Sim. Eu tenho diversas administradoras, cada uma com uma regra. Sim. Regras de contemplação, regras de lance embutido, regras de sorteio, regras de não sei o quê. Eu vou falar como a gente trabalha lá. Eu sei que existem profissionais que defendem uma determinada bandeira, falam, eu comercializo para essa bandeira, só a bandeira X. Bandeirista, certo. Nós lá trabalhamos muito parecido com o que é o seguro. Sim. Então a gente tem 3, 4 bandeiras e o que você me falar que você quer fazer, eu vou falar. Nesse objetivo é melhor essa consorciadora. Entendi. Justamente para não ter esse compromisso de, eu tenho essa bandeira, eu preciso vender nessa e o Everton que se lasque. Nós lá somos muito pró o cliente. Eu não quero saber se é a bandeira A, B, C, D... Não, a gente trabalha para o cliente. Isso é filosofia em qualquer produto que a gente for trabalhar. Não, show de bola. Gente, o tempo voa, né? Uma hora passa muito rápido. Já fica o convite para a gente voltar e fazer outros conteúdos de outras coisas. Mas quero agradecer imensamente aqui a presença de vocês. Nós que agradecemos aí. A gente que agradece. E espero que vocês não tenham ficado tão nervosos. Só um pouquinho. A segunda, né? Foi mais tranquilo. Mas eu vou trazer um presente pra vocês que a gente poderia ter usado no começo, então, pra vocês ficarem mais soltinhos. Presente é sempre bom. Trouxe aqui, não sei se vocês gostam de ouvir. Demais. Trouxe um pra cada um, pra não ter briga. Pra não ter briga. Obrigado, meu amigo. Rapaz, vinho português. Tô me sentindo importante, chique, né? Olha lá. Vou fazer uma média com a patroa ainda hoje. Que beleza, então. Sensacional, meu amigo. Fazer uma pra lembrada, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu, de verdade, desejo pra vocês muito sucesso e desejo pra vocês que vocês consigam nos ajudar nessa missão de ensinar os contadores e ensinar de fato os empreendedores vamos nessa. Para proteger as famílias. E eu vou convidar aqui o contador, né, a fazer a primeira carta para ele mesmo. Ele testar, ver como que funciona qualquer tipo de produto. Faça, nem que seja um pequeno, para você entender a dinâmica e aí sim você pegar o conceito e passar para o seu cliente ali na ponta, né? E você vai gerar muito valor para o seu cliente, o cara não vai te trocar mais. Você vai estar começando a entregar ecossistema para o seu cliente, vai ser difícil ele ir embora, né? Então, eu acho que é essa visão que o contador precisa pegar aí. Renato, como as pessoas encontram você? Instagram, eu sou o Renato Barata, ou no @suaviseseguros, você me encontra lá. Ou bate lá na Alameda Terracota 185, que nós estamos lá também, em São Caetano do Sul, no bairro Cerâmica. E você, Danilo, como eles se encontram nas redes? Danilo Noronha, ou através do Suavize Seguros no Instagram.
E é isso aí. E além do endereço da empresa de vocês, eu sei que vocês também têm a possibilidade de encontrar vocês em lugares de network. Ah, sim, bem lembrado. Onde que eu encontro vocês nas network da vida? Network é o seguinte, nós estamos hoje com 3 grupos de networking do Recomendo, que é um grupo de network que nasceu nos Estados Unidos com um brasileiro. Ele fez o caminho inverso, saiu de lá e veio para cá com os grupos. Nós temos um grupo no Tatuapé, um grupo na Avenida Paulista e um grupo em São Caetano do Sul, lá no mesmo endereço, praticamente. Show de bola. Então a gente acredita bastante nessa questão do networking, porque você ganha muito, se desenvolve muito com parceiros e faz negócio, né? E eu quero agradecer você que está com a gente nesse tempo inteiro aqui desse podcast. Deixe seus comentários, não esquece de se inscrever, dar o joinha. E é o seguinte, os meninos aqui estão super abertos, vocês viram que eles são do network. Se vocês precisarem dos contatos deles, escrevam aqui também, que eu consigo mandar para vocês depois no particular, obviamente. Ou vocês vão lá no Instagram que você já vai conseguir acessar eles de modo muito fácil. É extremamente importante, eu quero que vocês entendam que o produto de consórcio, ele é um produto muito forte e concorrente do financiamento, principalmente num país como o nosso, que tem altas taxas de juros. Ele é um produto excelente para você trabalhar. Você tem condições de construir um patrimônio muito grande e você tem condição também de ter rentabilidade com isso. Então, quero agradecer imensamente. Você que assistiu o vídeo e achou que é interessante também entender sobre holding, eu quero que você vá agora lá no site www.familiabasedetudo.com.br e que você, no final da página, você tem lá um acesso ao grupo do WhatsApp, porque nós vamos fazer palestras gratuitas, fechadas, para quem se inscreve dentro dessa jornada. E a nossa próxima palestra ela vai acontecer no dia 20/8 às 19 horas, acho que é isso, 19 horas. Dentro do grupo tem todas as informações. Não deixe de seguir os nossos conteúdos. Agradeço a vocês, tamo junto, um abraço e tchau! Valeu! Uau!